Flow. Há uma força de trabalho diversa e poderosa que gera empregos, renda, cria oportunidades e impulsiona o desenvolvimento da economia local. É a força dos pequenos negócios. E nós estamos ao lado de cada um desses empreendedores, da formalização à gestão, oferecendo orientações, consultorias e capacitações para promover a competitividade e o desenvolvimento dos micro e pequenos negócios. O mundo forma os nossos empreendedores aqui no Brasil. A hora que eles decidem entrar no mercado, muitos despreparados, e o Sebrae faz, acho que, uma função social incrível de apoio para essas pessoas que não tiveram esse apoio na educação convencional. Acreditamos que a cultura empreendedora é a chave para melhorar a qualidade de vida das pessoas e transformar a sociedade. Por isso, é nosso papel ainda articular políticas públicas para facilitar a vida de quem empreende, fomentando a simplificação, o acesso ao crédito e promovendo a gestão e inovação em ambientes de negócios. A porta de entrada para quem busca orientação, conhecimento e apoio para empreender pode ser online ou presencial. Somos o Sebrae Paraná e trabalhamos para que micro e pequenos negócios prosperem e ajudem a melhorar a vida das pessoas. Vamos começar falando então sobre a reforma tributária. Bom, no Brasil, 50% de toda a carga tributária brasileira, ela vem principalmente dos impostos sobre o consumo, aqueles impostos que incidem diretamente no consumo de produtos e serviços no nosso país. Isso, dentro desses impostos, os mais importantes, né? PIS, COFINS e IPI, que são os impostos federais arrecadados pela União. Nos estados, o ICMS, que é o Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços, e nos municípios, a principal receita, a principal fonte própria de recursos, o ISS, o Imposto sobre Serviços. Esses 5 tributos, então, representam mais de 50% na arrecadação tributária do Brasil. A ideia da reforma tributária, então, é que esse conjunto de mudanças no sistema tributário do Brasil venha simplificar essa complexa estrutura de apuração e de arrecadação de impostos, particularmente, né, a arrecadação, que dificulta muito União, estados e municípios a arrecadar esses recursos, reduzir a cumulatividade de impostos, porque nós sabemos que no nosso país existe uma bitributação, né, em toda a fase da cadeia produtiva no país, seja na produção e consumo de bens e na produção e consumo de serviços, em todas as fases da cadeia produtiva existe a cumulatividade de impostos. A ideia é que não haja mais essa cumulatividade, que as empresas possam se beneficiar dos impostos recolhidos nas fases anteriores. E também promover uma maior competitividade para as empresas no nosso país, para que nós tenhamos, né, tanto na União quanto em todos os estados, em todos os municípios, as mesmas regras, os mesmos benefícios, e a gente possa, então, competir na atração de empreendimentos para os estados e municípios através do ambiente favorável ao desenvolvimento dos negócios, e não mais em função dos benefícios de isenções concedidos para esses empreendimentos. E vejam vocês aqui que nesse primeiro momento nós não estamos falando de redução da carga tributária, mas simplificação
reduzir a cumulatividade e promover a competitividade. Não se fala aqui na redução da carga tributária nesse momento. A Lei Complementar 132, que trouxe a reforma tributária nesse momento no nosso país, ela não prevê, então, nesse primeiro momento, a redução da carga tributária. Trago para vocês uma linha do tempo para que a gente possa entender como é que essa reforma vai ser implementada no nosso país. A reforma não é um assunto novo, é um assunto que já vem há mais de 30 anos se arrastando no Senado, no Congresso, nos estados, municípios, né? Mas ela veio agora a ser promulgada em 2023 através da Lei Complementar 132. A lei prevê no seu texto que em 2024 toda a regulamentação, todas as regras, né, para a reforma tributária, elas seriam implementadas através de leis específicas. Nós já estamos encerrando 2025 e isso ainda não aconteceu. Existem vários aspectos, vários pontos que ainda não estão regulamentados e que nós temos ainda dúvidas com relação a isso. Mas ela já tem a previsão de que em 2027 nós teremos em 2026 nós já teremos a aplicação de uma alíquota única de 1%, sendo 0,9% para a CBS, a Contribuição sobre Bens e Serviços, e 0,1% para o IBS, o Imposto sobre Bens e Serviços. Esses impostos, esse percentual total de 1%, ele vai ser deduzido dos impostos que ainda estão em vigor e que serão gradualmente excluídos da nossa plataforma tributária. Em 2027, sim, a CBS ela entra em vigor na sua totalidade, serão excluídos os impostos federais, PIS e COFINS, e o IPI ele será reduzido, ele terá uma alíquota zero, com exceção para os produtos produzidos da Zona Franca de Manaus, que permanecerão com a mesma carga tributária que atualmente hoje é aplicada. Então, 2027, CBS ela será implementada na sua totalidade e os impostos federais serão excluídos. Em 2029 e 2032, a alíquota do ICMS e do ISS, elas serão reduzidas gradualmente, né? E o IBS vai ser, na mesma proporção, ampliado. E em 2033, aí sim, o IBS será implantado na sua totalidade e o ICMS, que é um imposto estadual, e o ISS, que é um imposto federal, eles serão totalmente excluídos. Então, nós temos aí, até 2033, uma fase de transição da implementação da reforma tributária implementada pela Lei Complementar 132. Mas ela não termina em 2033, é importante nós salientarmos isso. A reforma tributária ela vai ser implementada de maneira gradual e progressiva até 2077. Então, nós temos ainda muita coisa para se fazer, muita coisa para se regulamentar até o final da implementação total da reforma tributária, lá em 2077. Esperamos que todos nós estejamos vivos para ver a reforma tributária implementada na sua íntegra, né? Bom, trago para vocês, então, algumas questões importantes para que a gente possa monitorar durante essa fase de transição. 6 pontos que eu destaco na reforma tributária que é importantíssimo que nós façamos o acompanhamento dentro dessa transição. Primeiro, é a criação do IVA, do Imposto sobre Valor Agregado. Ele vai ser adotado no Brasil, como já foi adotado em vários outros países, e ele será aqui no Brasil dividido em 2 grupos. Primeiro é o Imposto sobre Bens e Serviços, o IBS, que vai substituir o imposto estadual, o ICMS, e o imposto municipal, o ISS. E, em segundo, a Contribuição sobre Bens e Serviços, a CBS, que vai substituir o PIS, o COFINS e o IPI. Então, esse é o primeiro ponto de destaque, né, essa mudança, né, que a reforma tributária nos apresenta a partir do ano que vem, a partir de 2026. Os detalhes, né, as alíquotas da CBS e da IBS ainda não foram fixadas, elas estão sendo analisadas pelo comitê gestor, responsável pela implementação da reforma tributária, vai ser regulamentada através de leis específicas, e ainda não temos, então, as alíquotas que serão aplicadas.
Segundo ponto importante é a criação de um imposto seletivo. Esse imposto vai prever o desestímulo ao consumo de alguns produtos como cigarros, bebidas alcoólicas e bebidas com conteúdo alto em açúcares e itens prejudiciais ao meio ambiente. Então, todos esses produtos, eles terão um imposto seletivo, com uma alíquota extra, justamente para desestimular o consumo, para se elevar o custo de aquisição desses produtos e desestimular o consumo. Essas regras ainda serão detalhadas em leis específicas, até o momento nós não temos qual alíquota será aplicada para esse imposto seletivo. Um terceiro ponto também importantíssimo é o imposto no local do destino e a compensação de tributos recolhidos em fases anteriores, né? Então, o que isso significa? Hoje, no nosso país, a receita do imposto fica praticamente com os estados produtores, o estado de origem, ou o município produtor, o município de origem, onde o produto é produzido e vendido, comercializado. A partir da reforma tributária, todo o imposto ficará no destino, ou seja, no local onde o consumidor comprou o produto. Então vai ter uma mudança extremamente significativa que acredito ser a mais importante no processo da reforma tributária e que vai impactar muito, né, estados e municípios. E o outro ponto, né, é a questão da cumulatividade. Então, parte desse imposto recolhido no meio da cadeia produtiva, hoje, ele não dá direito a crédito. Então, você paga numa fase anterior e você não consegue compensar esse imposto pago nas fases seguintes. A partir da reforma tributária, todo o imposto recolhido no meio dessa cadeia produtiva, ela dará direito a crédito. Isso aqui também é importantíssimo, principalmente para estados e municípios, que muda a forma como nós precisaremos fiscalizar as nossas empresas. Hoje nós fiscalizamos as empresas focando principalmente a sua receita, que é a base de aplicação das alíquotas para o recolhimento dos impostos. Como não tem, né, a maior parte dos produtos e serviços não tem cumulatividade, ou seja, eu não consigo recuperar o crédito recolhido nas fases anteriores, né, a gente não faz essa fiscalização e agora será necessário. Então, os municípios, o Estado, ele vai ter que alterar a sua forma de fiscalização, vai ter que aprimorar os seus processos para que isso entre no radar. Isso é extremamente importante, né? Estados e municípios concederão créditos e esses créditos deverão ser acompanhados, fiscalizados e chancelados, né, pelos entes federativos. Um quarto apontamento extremamente importante também é a criação de um fundo de desenvolvimento regional. O objetivo desse fundo é compensar perdas de arrecadação que será possível a partir do processo de implementação da reforma tributária, né? Então, caso haja perda de arrecadação, a Lei Complementar 132 diz que essas perdas serão compensadas através desse Fundo de Desenvolvimento Regional. O objetivo disso é de reduzir desigualdades que existem entre estados e entre os municípios e estimular a manutenção de empreendimentos em regiões menos desenvolvidas. Então, essa é a ideia. Como nós não teremos mais como legislar no Estado sobre alíquotas de ICMS e nos municípios sobre alíquotas de ISS, nós teremos a possibilidade, né, através desse Fundo de Desenvolvimento Regional, de atração de empreendimentos para manutenção de empregos, para que a gente possa ter a manutenção da arrecadação desses municípios, desses estados, sem prejudicar os serviços que são ofertados à população e sem prejudicar os investimentos estruturantes que são realizados nos municípios e nas regiões. E as empresas, elas precisarão, a partir desse momento, reavaliar suas estratégias de mercado, logística e até mesmo de incentivos fiscais diante dessas mudanças, né? Essas empresas perderão alguns atrativos por conta dessa legislação que está sendo implementada agora através da Lei Complementar 132. O quinto ponto são isenções, cesta básica e cashback. Isso é extremamente importante, porque nós teremos agora, além da alíquota padrão do IBS e do CBS, nós teremos alíquotas diferenciadas para setores como saúde e educação.
Nós teremos também isenção de impostos para produtos da cesta básica e um modelo de cashback para devolver parte desses impostos arrecadados às famílias de baixa renda. Então, é uma nova metodologia, um novo processo que nós também teremos que acompanhar, monitorar, o comitê gestor que está avaliando, implementando essas ações, e a participação, né, dos estados e municípios na discussão, na questão de isenções, na questão das alíquotas aplicadas, principalmente a cesta básica, e de como funcionará o cashback, como que serão feitos os cadastramentos, quem terá direito, como será distribuído esse recurso para essa população de baixa renda, é extremamente importante que nós façamos o acompanhamento e que essa legislação federal ela atenda às necessidades de todos os estados, de todos os municípios. E o sexto ponto, e também extremamente importante, é a implementação de um teto para aumento de tributos, né? Esse texto da Lei Complementar 132, ele prevê um limite para o aumento da carga tributária, calculado com base na arrecadação média dos últimos 9 anos, 10 anos, 2012 e 2021. Então, todos os impostos, PIS, COFINS e IPI, que são impostos federais, ICMS, Imposto Estadual e ISS, Imposto Municipal, será feita uma média desses tributos e o percentual dessa média em relação ao PIB não poderá ser ultrapassado. Então, nós teremos, então, no Brasil, um teto estabelecido. Para que haja aumento da carga tributária, haverá necessidade de aumento do PIB, ou seja, o nosso Produto Interno Bruto precisará melhorar, os nossos indicadores precisarão ser estimulados para que, com base nisso, a gente possa, então, ter um aumento da carga tributária. Então, apesar de aprovada, a reforma ela ainda depende de leis complementares que definirão alíquotas e detalhes, né, operacionais, né? Todo o regramento de como funcionará a reforma ainda está por vir, ainda não está totalmente definido. Governos estaduais e municipais e também as empresas profissionais da área fiscal devem se preparar, atualizando-se e ajustando, né, se ajustando a esse novo cenário. Então, é extremamente importante que estados e municípios invistam na qualificação, no aprimoramento, no aperfeiçoamento profissional dos seus servidores, porque é extremamente importante fazer todo o acompanhamento, monitoramento dessa legislação que já está implementada e que ainda será aprovada, porque isso vai mudar muito as regras de arrecadação, pode mudar muito os orçamentos municipais, a gente já vai falar logo à frente sobre isso, e isso pode influenciar a vida das pessoas, a vida dos cidadãos. Então, nós temos que ter profissionais qualificados para que possam garantir que, principalmente os municípios, tenham a manutenção dos seus orçamentos e continuem prestando serviços e entregando investimentos para a população. Uma outra ação importante dentro da reforma tributária é o split payment, que é o pagamento repartido de impostos. A ideia do split payment é reduzir a sonegação. Estima-se, né, a Receita Federal, através de uma estimativa, que em torno de 150 bilhões de reais serão economizados com essa nova modalidade de arrecadação de tributos. Isso nada mais é do que quando um consumidor adquirir um produto ou serviço e fazer o pagamento através de meios eletrônicos, cartão de débito, cartão de crédito, ou até mesmo um Pix, a parte que cabe nesse preço comercializado de um produto ou de serviço, a parte que cabe ao fisco, ela será já direcionada para esse fundo integral da reforma tributária. Então, quer dizer, o empresário, quando recebeu o seu recurso, ele já vai receber o valor líquido deduzido dos impostos, que já serão apartados e encaminhados diretamente para o fisco. Então, isso vai reduzir a sonegação, aumentar a arrecadação. A proposição é que já em 2026 o split payment já estaria implementado, mas essa tecnologia ainda não foi desenvolvida, ela está em desenvolvimento
e nós, pelo andar da carruagem, acreditamos que somente em 2027 essa tecnologia será implementada. E ela é um dos pilares da reforma tributária, é extremamente importante, porque essa tecnologia vai definir a alíquota total do IVA, né, do Imposto sobre o Valor Agregado. Estima-se que sem o speed payment, nós teremos uma alíquota entre 28% e 30%. É um percentual extremamente elevado. E se a gente evitar que haja sonegação dentro desse processo, que aumente a arrecadação, este percentual do imposto pode ser reduzido. Então, é o que a gente espera, é o que a gente trabalha para que isso aconteça, mas depende muito dessas tecnologias que serão implementadas. Para vocês terem uma ideia, entre 28% e 30% implementados, o Brasil teria o maior IVA do mundo. Né? A gente chegaria ali acima da Hungria, que hoje já tem o IVA implementado e o percentual total do IVA na Hungria chega em torno de 27%. Então, nós ganharíamos da Hungria em termos de percentuais de IVA. Isso é muito ruim, por isso que a gente tem que buscar, né, dentro de todo o processo, a simplificação desse processo, a possibilidade de reduzir de todas as formas a sonegação e, com isso, reduzir esse percentual total do IVA. Bom, e qual será o impacto, né, dessa reforma tributária nos orçamentos dos municípios, principalmente? Essa é a maior preocupação. A gente entende que haverá o impacto, mas esse impacto depende muito das ações que os municípios tomarão ou já estão tomando para poder amenizar ou minimizar os efeitos da reforma tributária nos seus orçamentos. Então a gente vai conversar então agora, a partir de agora, um pouquinho sobre isso, né? Como é que os municípios podem se preparar, o que eles têm que fazer, quais são os cuidados que têm que ser tomados para que haja, caso houver um impacto, esse impacto ou seja positivo ou o impacto negativo seja o menor possível. Bom, a emenda constitucional 132, então, promulgada lá em 2023, ela introduz 4 eixos centrais com repercussão direta sobre os municípios, independente do estado em que ele esteja localizado. Primeiro, é a unificação de tributos sobre bens e serviços, que é a substituição do ICMS, do ISS, pelo IBS, o Imposto sobre Bens e Serviços. E a incidência desse imposto não mais na origem, mas no destino e com base ampla. Então, a ideia é: eu não vou mais cobrar imposto na origem, na emissão da nota, da empresa que está instalada no meu município, mas eu vou cobrar o imposto no destino, onde esse produto está sendo consumido. Isso muda totalmente, né? Não só a base de cálculo, mas a arrecadação desse tributo. Segundo item é a redefinição dos critérios de partilha. Nós sabemos que o ISS, o Imposto sobre Serviço, fica 100% do que é arrecadado no município, esse imposto não é distribuído para o Estado nem para outros municípios. O ICMS, ele é partilhado, né, pelo Estado com os municípios da sua base, e essa fórmula vai se alterar a partir da reforma tributária, né? Então, isso vai impactar diretamente, né, os municípios do nosso país. O terceiro ponto é o período de transição. Uma aplicação gradual do novo modelo entre 2026, o ano que vem nós já teremos o início da CBS e da IBS, com uma alíquota mínima e a redução, o aumento dessa alíquota mínima e a redução gradual dos impostos que estão em vigor hoje. Essa mudança, esse período de transição, ele vai ser extremamente acompanhado pelo comitê gestor para que não haja perdas abruptas de arrecadação para os estados e para os municípios. E o quarto item importante também, um quarto eixo, é a neutralidade tributária, ou seja, a preservação dessa carga tributária total durante o processo de adaptação. A ideia é que estados e municípios não sejam prejudicados, não tenham queda de arrecadação por conta da reforma tributária. Nós entendemos que, para que isso aconteça, vai ter que haver um aporte de recursos da União, porque sim, né, pela estrutura que a reforma está sendo implementada, nós entendemos que vai haver impacto sim. Então, esse impacto vai provocar a necessidade de aporte de recursos da União para intervir ou para socorrer municípios e estados também dentro dos seus orçamentos, para que não haja nenhuma queda e nenhuma interrupção de serviços e de investimentos.
Bom, e quais são os impactos esperados, né? Existe um estudo do IPEA, que é o Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, que indicam que em torno de 98% dos municípios brasileiros terão potencial de aumento de arrecadação ao longo desses próximos 20 anos. Vejam, não estou dizendo que vai haver um aumento de arrecadação, existe um potencial. Bom, e como é que eu faço para transformar esse potencial em arrecadação efetiva? Precisa que o município tome algumas atitudes, que a gente vai estar conversando aqui ao longo dessa nossa conversa. Bom, e principalmente, né, esses municípios, quais são esses municípios que têm um potencial maior de aumento de arrecadação? São os municípios com menor PIB per capita. São os municípios que têm mais dificuldade de gerar receita própria, que têm poucas atividades de serviço, praticamente inexiste o ISS, a arrecadação de ISS, e tem pouca atividade empresarial, pouca atividade econômica, e tem uma baixa captação de recursos de ICMS, né, que é o imposto estadual. Então, esses municípios de menor PIB per capita têm um maior potencial de aumento de arrecadação, mas depende muito daquilo que os municípios fizerem para potencializar essa capacidade de aumento de arrecadação. Bom, por outro lado, municípios produtores que hoje concentram a arrecadação de ICMS ou ISS de grandes empresas, eles podem registrar redução de receitas, já que o novo modelo, né, esse princípio do destino, onde o imposto é recolhido no consumo e não mais no local de produção, na origem, ele não vai ter mais essa amplitude de arrecadação. Então, a gente vai ter que mudar a nossa matriz econômica de atração de empreendimentos para a produção, para a atração de consumidores para o nosso município. Então, muda totalmente a matriz econômica, muda totalmente as políticas de geração de economia, de geração de renda, de distribuição de renda, de geração de empregos, então vai mudar totalmente essa matriz econômica. Os municípios precisam, aí sim, os servidores capacitados, qualificados, entendendo tudo o que está acontecendo, fazendo uma leitura dinâmica dessa economia local, regional e até mesmo nacional, para que eles possam, né, se apropriar dessa situação e aí sim, com um estímulo adequado, transformar esse potencial em efetiva arrecadação de tributos. Bom, aí essa preocupação, essa mudança da origem para o destino. E a pergunta, né? Nós estamos preparados para o imposto no destino? O que isso vai impactar no meu município? O que eu tenho que fazer para me preparar para essa nova realidade? Com o destino no centro, essas cadeias produtoras de serviços, né, a outros estados da federação, elas podem perder parcela de arrecadação própria, vão perder a sua receita própria e ganhar via consumo interno, conforme esse mix econômico setorial local. Então, cada município tem que fazer um estudo, fazer uma análise de quais são as suas potencialidades econômicas, como é que funciona essa matriz econômica no seu município e avaliar o que ele pode fazer para atrair não mais a produção, mas atrair o consumo para a sua cidade, para a sua região. E essa volatilidade da base do destino, ela exige novos modelos. Por exemplo, previsão de receitas. Né? Nós temos lá as nossas peças orçamentárias, PPA, Plano Plurianual, LDO, Lei de Diretrizes Orçamentárias, e a LOA, Lei Orçamentária Anual. Nós temos uma metodologia de elaboração de orçamento e essa metodologia ela tem que mudar, porque a previsão de receitas vai mudar. Né? Da origem para o destino vai mudar muito a minha previsão de receitas. Por isso que eu preciso conhecer essa matriz econômica do meu município, entender qual é essa realidade e o que eu preciso intervir nessa matriz econômica para melhorar ou para pelo menos manter a minha previsibilidade de receitas. Então isso vai mudar muito. O segundo aspecto é a governança de créditos, aquilo que eu falei, vai mudar a metodologia de fiscalização. A minha preocupação maior não é só a emissão de notas, não é a receita total das empresas instaladas no meu município, mas também como elas estão se apropriando dos créditos das fases anteriores.
né? Então, eu preciso haver uma mudança de mentalidade de fiscalização, precisa ter uma qualificação dos nossos auditores tributários para que eles possam entender isso, criar uma nova metodologia de fiscalização para acompanhar essa governança de créditos. Precisamos também dessa integração de dados para a tesouraria. Com essa mudança de origem para destino, com a implementação da reforma tributária já a partir de 2026, começando pela CBS, e depois entrando no IBS, nós vamos ter uma mudança do fluxo de caixa nos municípios. Precisamos ter ferramentas adequadas para administrar melhor o recurso disponível, para fazer frente às nossas despesas, para manter os serviços, para que a gente não tenha que reduzir ou paralisar algum tipo de serviço prestado para a nossa comunidade, ou paralisar algum tipo de investimento estruturante que o município está fazendo por conta da gente não ter monitorado e readequado esse fluxo de caixa. Por isso, essa integração de dados para a tesouraria é extremamente importante. Já falei também sobre PPA, LDO e LOA, né? Vai mudar totalmente a metodologia de elaboração dessas peças orçamentárias. Agora, não só a elaboração é importante, mas o monitoramento e a avaliação das políticas públicas. Nós temos que agora trazer eficiência e eficácia para a gestão pública municipal, principalmente. Quanto menor o recurso, maior a necessidade de controle. Nós precisamos ter controles eficientes para administrar melhor os recursos e esses recursos não serem escassos o suficiente para que a gente tenha que interromper investimentos e serviços. Então, esse monitoramento e avaliação de políticas públicas para ser eficiente e eficaz na gestão de recursos é extremamente importante. E também, depois de tudo isso muda também a nossa prestação de contas, a forma como nós vamos demonstrar à população quanto foi arrecadado pelo município e onde o município usou esse recurso disponível. Então, isso também vai mudar, né, por conta de todas as mudanças trazidas pela reforma tributária. Bom, uma coisa importante também, durante esse período de transição, né, nós teremos uma transição da receita através da receita média. Como é que isso vai acontecer? Então, essa reforma tributária sobre o consumo, lembrando, isso é bem importante, né? A reforma tributária instituída no Brasil, que começa a vigorar, que já está promulgada, já está sendo regulamentada, e a partir de janeiro do ano que vem, 1º de janeiro do ano que vem, ela já entra em vigor, ela está sendo implementada sobre o consumo. Então, é uma reforma tributária sobre o consumo. Nós não estamos fazendo uma reforma tributária sobre o capital, nem sobre a renda, mas sobre o consumo. Isso tem que ficar muito claro. É a única parte dentro da nossa legislação tributária que está sendo amplamente alterada. Bom, essa reforma tributária aprovada por essa emenda constitucional, ela estabelece uma nova sistemática para a distribuição dessas receitas entre os entes federativos, entre a União, os estados e os municípios. Vai se utilizar, então, como referência a receita média de impostos arrecadados entre 2019 e 2026. Então, a partir do ano que vem, para se fazer a distribuição dessas receitas, existe, então, um novo componente, que é essa transição por receita média. Então, vamos avaliar quais foram as receitas arrecadadas entre 2019 e 2026 dos estados e municípios e essa receita média que vai fazer a base para a distribuição desses recursos. O objetivo com isso é garantir que estados e municípios não percam receita, com essa mudança desse modelo de legislação tributária. E com a mudança também da tributação para o destino e não mais pela origem. Então, com essas mudanças, a gente entende que a União vai buscar todas as precauções possíveis para que os orçamentos municipais não tenham queda e não prejudiquem a população de maneira direta. Bom, como é que essa receita vai ser distribuída, então? Ela vai se dar principalmente a partir da arrecadação do IBS, que é o Imposto sobre Bens e Serviços. Um comitê gestor
ele foi criado, ele já está regulamentando toda a emenda constitucional 132, ele foi criado para administrar o IBS e ele vai fazer essa partilha automática da arrecadação entre estados e municípios, conforme então o princípio do destino, não mais da origem, mas do destino, aonde o consumo está acontecendo de fato. E com isso, né, esse período de transição, a distribuição dessas receitas, ela vai considerar a média de arrecadação de cada ente federativo entre 2019 e 2026. E esse modelo ele prevê um mecanismo de compensação para garantir que nenhum ente federativo tenha perdas significativas de receita. E uma parcela dessa receita do IBS ela será retida e distribuída com base nessa média de referência, ajustando então alíquotas para evitar perdas maiores do que o previsto. Vai chegar um momento em que isso não existe mais. Essa medida é somente para garantir que não haja perda de arrecadação para estados e municípios. A partir de que essa garantia se torne realidade, então aí sim, a distribuição do IBS, principalmente, ele se dará através do consumo, né, não mais da origem, mas do destino do produto e do serviço. Bom, esse processo de transição para o novo modelo, ele será longo. Muita gente acha que é só entre 2026 e 2033. 2026 e 2033 é somente para que a gente tenha a implementação da CBS e do IBS e a gente tenha o encerramento dos impostos como eles são hoje, do PIS, do COFINS, do IPI, do ICMS e do ISS. A partir de 2033, somente com o IVA, representado pela CBS e IBS, aí nós teremos até 2077 para regulamentar a distribuição dos impostos arrecadados no nosso país. Então nós teremos ali praticamente 4 fases. Primeiro, a fase de teste, começa o ano que vem, 1º de janeiro de 2026. Uma alíquota simbólica de IBS e CBS, ela permitirá que empresas e fisco testem esse modelo, esse novo processo, sem impactos financeiros significativos. Então, a partir do ano que vem, nós começamos a fase de teste. Em 2029, nós temos o início da transição. O que significa isso? Né? Que a partir desse ano, uma parte da receita do IBS será retida para a transição federativa, com a distribuição baseada na média de referência. Então, nós não vamos fazer a destinação dos recursos arrecadados com o IBS somente pelo destino, mas uma parte vai ficar retido para que a gente tenha nesse momento de transição a garantia de que não haverá perdas de arrecadação, principalmente para os municípios com menor IDH. A partir de 2033, nós teremos aí sim a distribuição integral no destino, né, que essa transição do IBS para a integralidade do imposto começa em 2033, mas só vai terminar lá em 2077. Então é um período longo de transição. E após esse período, a receita será distribuída conforme o local de consumo. E a transição total ela se encerra lá em 2077, após um longo período de transição, e onde o IBS será distribuído integralmente conforme o período do destino. Então nós temos 4 fases, né? A gente tem que acompanhar, monitorar bem de perto essas 4 fases. É extremamente importante que os municípios acompanhem o que esse comitê gestor está fazendo, o que ele está regulamentando, possam ter voz ativa nas discussões, né, porque a gente viu uma tentativa frustrada agora de que esse comitê gestor só tivessem representantes dos estados, os municípios não iriam participar da discussão, isso foi revisto, né, está sendo revisto, os municípios estão começando a indicar pessoas para poder acompanhar, monitorar e defender os direitos e interesses, as prerrogativas dos municípios, né? Então nós precisamos acompanhar todas essas fases muito bem de perto. Aqui eu trago para vocês uma tela interessante, onde a gente pode ver ali toda essa fase, né, de 2026 a 2033. Se vocês observarem ali, em 2026, o PIS e COFINS ele não tem alteração nenhuma, e em 2027 ele será extinto integralmente. A CBS, que é a Contribuição sobre Bens e Serviços, ela vai ter a fase teste ali iniciando-se em 2026,
e em 2028 a CBS estará totalmente implementada. Em 2029 nós não teremos mais PIS e COFINS e teremos somente a CBS. O ICMS e o ISS, eles continuam sem alteração até 2028, eles terão a implementação do IBS já o ano que vem com a fase de teste, será implementado gradualmente, e a partir de 2029, com o ICMS e o ISS terão uma redução gradual das suas alíquotas e o IBS um aumento gradual das suas alíquotas. Até 2033, quando o ICMS e ISS não existirão mais, existirá somente o IBS. Né? O IPI ele não vai ter alterações, ele vai ter uma alíquota zero, exceto para os produtos produzidos na Zona Franca de Manaus. E o IS, o Imposto Seletivo, ele vai começar a partir de 2027, mas ainda não temos nenhuma regulamentação a respeito e nem mesmo as alíquotas estão definidas. Então, esse é o cronograma de implementação da reforma tributária. Se vocês observarem também nessa tela, nós temos a transição da cota-parte do ICMS para o IBS. Hoje, como a lei está em vigor, nós temos 8 indicadores que interferem na distribuição do ICMS do Estado para os municípios da sua base. Né? Valor adicionado, educação, população, então são vários indicadores que interferem na cota-parte do ICMS. Com o IBS, nós teremos só 4 indicadores, que é população, educação, fator ambiental e a distribuição igualitária. Né? Então, são esses 4 fatores que interferirão na distribuição do IBS para os municípios. Então, vai ter uma mudança drástica nesse sentido. Os municípios se adaptaram, se adequaram a essa legislação. Muitos municípios trabalharam intensivamente para melhorar a sua cota-parte na distribuição do ICMS, e isso vai mudar a partir do ano que vem com a implementação do IBS. Então, por isso que nós temos que reavaliar todo o cenário, temos que qualificar nossos servidores para que eles possam, de fato, estar preparados para fazer uma leitura adequada do novo cenário, da nova matriz econômica, do nosso estado, dos nossos municípios, para que eles possam buscar, dentro daquilo que o município pode oferecer, né, no seu ambiente econômico, social, buscar melhorar a sua participação na distribuição do IBS. Algumas implicações fiscais e legais que são extremamente importantes. Né? Essa adaptação ao novo sistema, essa nova reforma tributária, ela vai exigir dos municípios, primeiro, revisão das leis municipais que tratam do ISS, o Imposto sobre Serviço, e dos convênios de arrecadação. Então, a gente vai ter que rever toda a legislação, e essa legislação municipal ela tem que estar ligada, né, à lei complementar, à emenda constitucional 132. Então, a gente tem que estar fazendo uma atualização da legislação municipal, mas não perdendo de vista a emenda constitucional 132. Nós temos também que buscar a modernização dos sistemas contábeis e orçamentários para a integração ao modelo de arrecadação compartilhada. Então, a nossa contabilidade ela vai ter que reaprender a registrar atos e fatos agora com essa arrecadação compartilhada. Então, nós temos que estar preparados, nossos sistemas de gestão e também os profissionais da contabilidade. Nós precisamos dar capacitação técnica a servidores e gestores públicos para operar esse novo regime, principalmente os nossos auditores tributários. E aí eu trago uma preocupação muito grande, porque dentro do nosso estado do Paraná, muitos municípios não têm no seu quadro de servidores, né, um auditor tributário. E isso é extremamente importante. Para você ter acesso a uma base compartilhada de informações com Receita Federal, com Receita Estadual, com a União, nós precisamos de auditores tributários nos quadros concursados dos nossos municípios. E eles não têm que ser só fiscais, não são só agentes fiscais, eles são cientistas de dados. Tem que ser profissional extremamente capacitado, qualificado para essa nova função de um auditor tributário. Ele tem um novo papel, um papel extremamente importante dentro desse processo da reforma tributária.
E, por último, não menos importante, esse planejamento financeiro de médio e longo prazo, contemplando esse período de transição e eventuais perdas compensatórias. Então, a gente tem que tomar cuidado, tá de olho, né, fazer o monitoramento e avaliação das políticas públicas, como a gente está utilizando o orçamento para entregar serviços e investimentos para a população, buscando eficiência e eficácia nesse processo e readequando nossos processos financeiros para que a gente possa honrar os compromissos e as prefeituras não terem dificuldade de acessar certidões negativas, acessar a recursos. Então, a gente tem que estar nesse momento muito antenado, muito ligado ao que está acontecendo e preparando, qualificando os nossos servidores. Alguns desafios práticos que a gente tem que se preocupar com eles também, que é a efetividade dessa reforma. Ela depende extremamente da capacidade de adaptação dos municípios e da cooperação federativa. O que isso significa, né? São desafios que nós vamos ter que incorporar ao dia a dia na gestão pública municipal. Primeiro, o Estado do Paraná está fazendo isso, né? Já foi discutido, isso já foi encaminhado para a Assembleia Legislativa para apreciação e aprovação, que é a criação de um fundo de compensação para eventuais perdas temporárias de receita. O Estado do Paraná está criando um fundo soberano para que ele possa ter recursos para ter políticas públicas que adequem a essa nova realidade. Os municípios têm que pensar nisso, a possibilidade de criar um fundo de compensação para essas eventuais perdas. Temos também a participação ativa dos municípios nas discussões da regulamentação e implementação do IBS. Já falei isso, volto a afirmar. Nós precisamos estar ligados ao que o Comitê Gestor da Reforma Tributária está fazendo, o que ele está regulamentando, como ele está regulamentando, e a nossa voz tem que ser ativa dentro desse processo, para que municípios não sejam penalizados. Precisamos também do aprimoramento da governança fiscal, com planejamento orçamentário estratégico. A gente sabe que o recurso público não é suficiente para atender todas as demandas apresentadas pela população. Por isso que nós temos que estabelecer prioridades dentro do processo de gestão governamental. Isso é extremamente importante. Nós temos que aprimorar as ferramentas disponíveis para a gestão de recurso público. Sem eficiência e eficácia, né, no uso do recurso público, nós não conseguiremos fazer frente às necessidades da população. E, por último, a integração entre política tributária e desenvolvimento regional para garantir equidade na distribuição de recursos. Isso é extremamente importante. Nós temos que entender a vocação do município, a vocação da região, temos que buscar um alinhamento regional de políticas públicas, porque a gente entende que só assim a gente consegue ter eficiência no gasto público, né? Você tendo um alinhamento das nossas vocações regionais, um alinhamento das necessidades comuns às cidades de determinadas regiões, para que a gente tenha mais eficiência e eficácia no uso do orçamento público municipal. Trago para vocês também uma agenda prática para as secretarias de Fazenda, que eu entendo ser o principal agente nesse momento de transição da reforma tributária, e também para as lideranças de contadores e auditores, que são os principais atores nesse processo, nesse primeiro momento da reforma tributária. Primeiro, mapear a exposição ao destino, simulando impactos setoriais, indústria, agro, serviços, sob esse cenário 2026-2033. Entender essa realidade de consumo, porque hoje nós entendemos a realidade de produção, a origem, da onde o produto é produzido. E agora nós temos que entender essa realidade do consumo, essa matriz econômica diferenciada que a gente não se preocupava até o momento, mas hoje vai fazer total diferença na distribuição do IBS. Segundo, incorporar essa sensibilidade geográfica, que é o consumo intra versus extra-estado, nas projeções de receita. Então, a gente tem que entender, né, essa vocação local, vocação regional e essa sensibilidade geográfica, o que pode acontecer que interfere no consumo regional. Isso é extremamente importante para sermos assertivos na elaboração das nossas peças orçamentárias, PPA, LDO e LOA. Terceiro é recalibrar essas referências que serão perdidas quanto ao planejamento e execução orçamentária. Nós vamos perder referências. A maneira como eu previa a minha arrecadação, ela vai ser diferente a partir do ano que vem.
A maneira que eu previa a cota-parte do ICMS não vai existir mais. A maneira que eu previa a arrecadação do ISS não vai existir mais. E uma coisa extremamente importante, que é essa recalibração de referências. Eu estive secretário de Fazenda em Maringá por 8 anos, 2017 a 2024, e nós implementamos uma política para atrair grandes prestadores de serviços para a cidade de Maringá, que é a indústria limpa, a indústria que não tem chaminé. É uma indústria que contrata profissionais extremamente qualificados, muito bem remunerados e que dependem muito pouco do serviço público. Então a gente conseguiu aumentar muito a arrecadação do ISS com implementação de políticas públicas de atração, né, desse segmento para a cidade de Maringá, e isso fazia uma base muito grande das nossas receitas próprias, né? A receita do ISS ela se tornou a primeira receita, primeira receita própria em importância no município de Maringá nos últimos anos, ultrapassando o próprio IPTU, que é o Imposto sobre Propriedade Territorial Urbana. E isso vai ter que ser recalibrado, né? Isso não vai acontecer mais. Cidades como Ponta Grossa, por exemplo, que focaram muito na industrialização, que tem um ICMS muito forte, né, a cota-parte do ICMS muito forte, vão ter que recalibrar essa nova metodologia de avaliar o impacto orçamentário dessa receita própria. Então, isso é extremamente importante. Também nós precisamos revisar matrizes de elasticidade de receita para PPA, LDO e LOA. Nossas matrizes vão alterar, essa elasticidade ela vai mudar, ela pode aumentar ou pode diminuir. O que isso vai impactar na nossa receita própria total? E por último, adequar metas fiscais e estratégias de caixa ao período do regime híbrido. Antigos tributos convivendo com os novos. CBS e IBS, né, que vai ser implementada de 2029 a 2032, e o IPI, PIS, COFINS, ICMS e ISS que vão deixar de existir. Isso é extremamente importante, essas metas fiscais, essas estratégias de gestão de caixa vai ser extremamente importante. Imagine vocês que uma queda na arrecadação, ela não provoca só paralisação de serviços ou paralisação de investimentos. Uma queda na arrecadação pode provocar, por exemplo, o aumento do índice de gasto com pessoal, ferindo a lei de responsabilidade fiscal. O município pode, sem contratação nenhuma, sem reposição nenhuma salarial, aumentar o índice de gasto com pessoal porque a sua receita caiu. Ela pode ter uma necessidade de diminuir investimentos na educação e na saúde, porque o percentual destinado a investimentos nessas áreas pode diminuir. Então a gente tem que tomar muito cuidado, né, porque isso pode interferir nas políticas públicas locais se a gente perder de alguma maneira, por algum descuido, uma parte importante e significativa da nossa receita. Nós precisamos também preparar essa arquitetura tecnológica e o compliance do município, considerando a integração com o Comitê Gestor do IBS, com a Receita Federal, para a nota fiscal eletrônica e cruzamento de crédito. Então a gente tem que lembrar, né, nossa matriz de fiscalização mudou. Eu não vou mais fiscalizar somente a receita da empresa, mas eu vou fiscalizar também como ela está se apropriando de créditos de fases anteriores. Eu preciso testar cenários de acumulação e ressarcimento desses créditos durante a transição. Isso pode impactar muito na minha receita. Eu tenho que monitorar esses créditos, validar esses créditos, porque eles podem reduzir a minha receita. Realizar também a proteção social e a comunicação, organizando a operação do cashback, que é uma nova modalidade, né? Você devolver para o contribuinte uma parte do imposto que ele pagou para aquela população mais vulnerável. Isso vai ser extremamente importante. Eu vou ter que ver como eu vou fazer isso, qual é o meu público-alvo, eu tenho o cadastro desse público, quais são os canais de comunicação com esse público, né? E exigir do comitê gestor essa transparência necessária para a devolução desse recurso a essa população mais carente. E eu tenho que manter essa capacitação permanente dos nossos servidores para formar essa trilha para os auditores de finanças públicas, né, para como é que eles vão percorrer essas trilhas, buscando essas informações para minimizar a possibilidade de sonegação, minimizar a possibilidade de uso indevido de créditos e não prejudicar a arrecadação do município. E o papel dos contadores e auditores nesse processo, né? Na prática, esses servidores é que vão ligar vários pontos dentro da reforma tributária. A arrecadação vai passar muito pela mão desses profissionais, a gestão do fluxo de caixa, isso vai ser extremamente importante,
a maneira como o recurso público entra no caixa do município vai mudar. Eu vou ter que readequar a gestão desse recurso para que ele não falte nos momentos importantes, para que a prefeitura não se torne inadimplente. O orçamento, a gente vai ter que acompanhar, monitorar para e passo o orçamento para que ele possa ser extremamente realista e ser o mapa, a bússola do gestor público. A contabilidade vai mudar a maneira com que nós vamos registrar atos e fatos na contabilidade. Essa conformidade, tudo isso vai ter que estar em conformidade com a legislação municipal, com a emenda constitucional, com as regulamentações feitas pelo Comitê Gestor da Reforma Tributária. Então, essa conformidade vai ter que ser acompanhada, monitorada também. E, por último, a prestação de contas, né? A transparência que nós temos e a obrigação de demonstrar para o contribuinte, para o cidadão, como o dinheiro foi arrecadado e como ele foi utilizado para a prestação de serviços. Então, essa mudança para o destino altera como a receita chega, quando ela chega, como ela é registrada, e isso impacta nas metas fiscais, limite da responsabilidade fiscal, no fluxo de caixa, no resultado primário, né, que é o que o município arrecada deduzindo as despesas sem a interferência de juros, e também nos indicadores de solvência. Então, tudo isso vai impactar na gestão pública e a prefeitura tem que estar preparada, tem que ter servidores qualificados para fazer todo esse reprocessamento de dados, de informações e essa readequação de processos. Continuando, né, o papel desses contadores e auditores, eles vão ter que liderar essa transição, ou seja, antecipar regras e calendários da transição 2026-2033 nas peças de planejamento. Então, não vai começar o ano que vem, ele já começou faz tempo. Municípios já se prepararam para isso, tem municípios que já sabiam que essa reforma ia de fato acontecer, isso já estava claro para todo mundo, e tomaram medidas, precauções necessárias para minimizar esses efeitos. Tem município que ainda não se deu conta do que está acontecendo e vai sofrer muito com essas alterações, né, porque não tomou frente ao processo. Significa também padronizar essas interpretações com base no regulamento único do IBS. Então, a gente não vai ter como ter uma interpretação local, mas tem que ter uma interpretação nacional de todas essas regulamentações, essas novas normas, e acompanhar os atos do Comitê Gestor e da Secretaria do Tesouro Nacional para reescrever rotinas contábeis e de tesouraria, e também para esse período, né, de convivência desse novo sistema, né, do ICMS, do ISS com o IBS e do PIS, COFINS e IPI com a CBS. Então, a gente vai ter que conviver, né, nessa transição com o novo e o atual, e de maneira gradativa, e eliminando o atual e incorporando o novo nos nossos processos. E alguns alertas estratégicos que eu trago para os gestores públicos municipais. Primeiro, cuidado com a dependência setorial. Onde a base atual é puxada por produção, que é a origem, a migração para o destino pode reduzir a arrecadação própria. Então, cuidado com isso. Onde a base atual é puxada por produção, a migração para o destino pode reduzir a arrecadação própria. Por isso que nós temos que conhecer essa nova matriz econômica dominante nos nossos municípios. O ideal seria compensar essa origem para o consumo com a atração de consumo, economia do visitante e serviços principalmente de alto valor agregado. Então, a gente vai ter que mudar essa matriz econômica. Estamos preparados para isso? Temos profissionais qualificados para fazer essa transição? Segundo, guerra fiscal é o fim do atalho. A ideia da reforma tributária é acabar com a guerra fiscal. Então, quer dizer, benefícios não uniformes perdem espaço e a competição migra para o ambiente de negócios, qualificação e logística. E aqui, nesse processo, com o fim da guerra fiscal, nós temos que criar ambientes favoráveis ao desenvolvimento dos negócios. Novos empreendimentos nascendo e os empreendimentos que já estão, né, em outras fases no seu processo, eles possam cada vez prosperar de maneira segura e eficiente. E aqui a gente precisa de parceiros como
o Sebrae. O Sebrae é um grande parceiro não só da micro e pequena empresa, mas também da gestão pública municipal. Então, nós temos que nos apropriar desse conhecimento que o Sebrae tem sobre esse ambiente dos pequenos negócios. Isso vai fazer toda a diferença, principalmente nos pequenos municípios. E, em terceiro, é que essa nossa transição desse processo, dessa reforma tributária sobre o consumo, ela vai ser extremamente longa. Mas o tempo está a nosso favor. Por enquanto. Por enquanto. Ele vai virar o nosso inimigo se nós continuarmos inertes e não tomarmos nenhuma atitude para nos adequarmos, para nos adaptarmos a essa nova realidade. Então, a complexidade operacional, ela cresce no regime híbrido, e quem estudar e testar cedo esse novo sistema e conhecer, de fato, esse novo ambiente de negócios, essa nova matriz econômica, isso pode reduzir custos e adaptação e, principalmente, riscos de litígio, porque pode acontecer. A ideia da reforma tributária é diminuir o passivo tributário, é diminuir essa insegurança que o empreendedor tem no nosso país por não conhecer de maneira plena a legislação. Com a unificação da legislação desses vários tributos num único, no IVA, no Imposto sobre Valor Agregado, a ideia é reduzir esses riscos de litígio. E as minhas considerações finais a respeito de tudo isso que nós conversamos sobre esse processo da reforma tributária. Para os municípios, a reforma representa tanto uma oportunidade de fortalecimento fiscal, ou seja, ter uma estrutura adequada para monitorar, acompanhar e incentivar o consumo, a nova matriz econômica, aumentando a sua arrecadação e melhorando a sua estrutura orçamentária, mas também pode ser um desafio de gestão e governança, né? Não só melhorar a nossa arrecadação e melhorar o nosso orçamento, mas utilizar de maneira eficiente e eficaz os recursos para implementar políticas públicas eficientes que tragam mais resultados para o município. Gerar emprego, distribuir renda, com isso aumentar a nossa arrecadação e devolver para a sociedade tudo isso em forma de serviços de qualidade e de investimentos estruturantes que melhorem a vida das pessoas. Precisamos também, que os gestores municipais entendam. Eles vão precisar de assessoria jurídica e contábil, eles vão precisar de órgãos de controle, acompanhamento, monitoramento e regulamentação infraconstitucional, porque a regulamentação do município tem que acompanhar a emenda constitucional 132, avaliando esses impactos financeiros, revisando legislações locais, adotando medidas preventivas de adaptação. Então, a gente precisa que o gestor público tome consciência da importância da sua participação proativa nesse processo de transição da reforma tributária. Ele tem que ser proativo. E uma preocupação que nós temos, é que todos deitem em berço esplêndido, como a emenda constitucional diz lá, não haverá perdas de arrecadação para os municípios durante o processo de transição, 2026 a 2032. A partir de 2033, quando a implementação já vai estar concluída, a maior parte da reforma já estará concluída, o nosso medo é que, com a inércia dos municípios, com a inoperância dos municípios, eles comecem a perder a arrecadação porque não prepararam, não readequaram esses ambientes para favorecer o consumo. Continuem ainda vivendo numa matriz da origem, da produção, e, enquanto isso, os impostos são distribuídos numa outra matriz, numa matriz econômica baseada no destino, no consumo. E, por último, não menos importante, a efetiva implementação ela vai depender dessa coordenação entre União, estados e municípios, assegurando que este novo modelo da reforma tributária ela produza ganhos de eficiência, justiça fiscal, ou seja, todos tenham no mesmo ambiente os mesmos direitos e as mesmas obrigações, não haja privilégios, então por isso a justiça fiscal, e a sustentabilidade das finanças públicas locais. Então é isso que nós esperamos que aconteça com a reforma tributária durante esse período de transição, 2026-2033. Deixo a vocês os meus agradecimentos pela atenção e pela paciência de todos. Me coloco agora à disposição. Eu não sei se nós temos algumas perguntas, alguns questionamentos, para a gente tentar aqui
ajudar na elucidação das dúvidas. Temos algumas perguntas, alguns questionamentos. Vamos entrar na tela, vamos ver aqui a participação do pessoal. É importante dizer, gente, que as regulamentações elas estão acontecendo. Semana passada nós tivemos já algumas regulamentações já divulgadas, elas estão sendo implementadas. Muitas dúvidas ainda vão acontecer. Eu acredito que o ano que vem vai ser um ano extremamente difícil para a gestão pública, extremamente complexo para entender, né? Vai vir muita coisa ao mesmo tempo, talvez não da maneira como que nós esperamos, como que nós queremos. Esse período de transição ela vai ser um pouco tumultuada, mas eu acredito que a gente tem condições de, trabalhando em conjunto, União, Estados, municípios, a gente consiga ter uma boa transição e uma reforma tributária que realmente simplifique processos e que a gente consiga diminuir o custo de apuração dos tributos e melhorar a eficiência no uso do recurso público. Bom, aqui uma pergunta, né? De que forma a reforma tributária impactará o MEI? Por enquanto ainda não vai impactar, né? Porque as micro e pequenas empresas elas não vão sofrer interferência nenhuma, por enquanto, da reforma tributária. Então, por enquanto, continua a mesma coisa, o enquadramento, os limites, né, de faturamento dessas empresas, da ME, da microempresa, da empresa de pequeno porte, continua a mesma coisa, os impostos continuam o mesmo. Por enquanto, não vai haver nenhum impacto. As regulamentações que vieram da reforma ainda não impactaram o MEI, né? Segunda, como podemos saber se aqui no nosso município a arrecadação vai aumentar ou diminuir? É uma pergunta muito boa que eu gostaria de responder para vocês. Porque para a gente saber como é que vai funcionar, principalmente aquela média de arrecadação, são vários fatores. Vocês viram ali que é o fator populacional, o fator consumo. Então, são vários fatores que vão interferir nessa nova metodologia de distribuição das receitas. Nós estamos, inclusive, trabalhando em parceria com o SEBRAE na possibilidade de um simulador da reforma tributária para que os municípios possam acessar esse simulador e ter pelo menos uma análise situacional de como as suas receitas vão se comportar com os impactos da reforma tributária. Então, nós estamos trabalhando junto com o SEBRAE na possibilidade da criação desse simulador. Mas são fatores que ainda, alguns são subjetivos. A gente consegue ter algumas informações que são objetivas, a gente consegue ir lá buscar, por exemplo, a média da arrecadação do município nos últimos anos, 2019 e 2026. A gente consegue essas informações, acessa lá a STN, acessa o Tribunal de Contas, você busca os dados, consegue fazer uma média, mas outros fatores vão interferir nessa média e são fatores ainda subjetivos que não estão regulamentados. A gente está aguardando essa regulamentação para entender esse processo e a ideia do SEBRAE é justamente criar uma ferramenta que os municípios possam utilizar de maneira simples, prática e objetiva para começar a fazer essa análise, né, para buscar um norte para a gente saber se vai haver impactos e se esses impactos são positivos ou negativos. Uma outra pergunta, né? Vai ficar mais caro ou mais barato comprar coisas e usar serviços aqui na cidade? Legal essa pergunta, extremamente importante. Eu falei sobre isso lá no segundo slide, né? Os impactos, né, da reforma tributária. Dentro desses impactos não está o aumento ou a diminuição da carga tributária. Então, a gente entende que a reforma ela vem para simplificar processos, mas ela não vai alterar a carga tributária. Tanto que foi criado num dispositivo lá da emenda constitucional um teto para aumento da carga, que a gente não tinha antes, né? E hoje vai haver. Então, por enquanto, não vai haver interferência no preço dos produtos e dos serviços. Por enquanto, as regulamentações não trouxeram ainda esse tipo de impacto no nosso mapa de ação. O que o prefeito e a prefeitura precisam fazer agora para se preparar? Essa mudança é coisa só para o futuro ou já tem algo que precisa ser feito ainda este ano? Na verdade, isso já deveria ter sido feito,
né? Mas ainda dá tempo. Ainda dá tempo de haver algum tipo de intervenção, né? Por exemplo, a nova metodologia de distribuição desses recursos impacta lá na receita média. Tem municípios que trabalharam arduamente nas suas matrizes econômicas de origem, né? Ou seja, atração de empresas que produziam produtos ou que prestavam serviços e que aumentaram a arrecadação tributária municipal, seja de ICMS ou seja de ISS, vão com certeza ter uma média melhor na hora da distribuição desse recurso, uma parte desse recurso, né? Tem prefeituras que não tomaram nenhuma iniciativa nisso. Eu vejo cidades, por exemplo, que buscaram melhorar sua metodologia de fiscalização para fiscalizar ações que não impactavam diretamente o consumidor final, como, por exemplo, fiscalizar cartórios e bancos, né, que por algum motivo ou outro não faziam o recolhimento adequado dos seus impostos. Municípios atuaram de maneira muito focada nesse tributo e conseguiram aumentar bastante a sua arrecadação de ISS por conta desse foco de fiscalização. Isso foi extremamente interessante. Teve município que não se preocupou tanto, que achou que contratar um auditor tributário era uma despesa a mais na sua folha de pagamento e aumentar o seu índice de gasto pessoal e não traria resultados. Teve cidades que investiu muito nisso, né? Criou uma nova carreira no serviço público de auditor tributário, contratou auditores tributários qualificados, preparados, treinou, qualificou esse pessoal e esse pessoal conseguiu, com a sua intervenção, diminuir sonegação, aumentar a arrecadação do município. Então, tem município que já está trabalhando há um bom tempo na preparação para essa reforma tributária. E teve um município que ficou inerte, que não tomou nenhuma atitude e não fez nada a respeito. Dá para mudar? Dá, mas a média era 2019 e 2026. Se eu melhorar a média de 2026, eu salvo alguma coisa, mas não consigo salvar muita coisa na distribuição do novo IBS. Então, dá para ser feito. Município que não tem auditor tributário, faz o concurso público, contrata o auditor, ele vai precisar de um auditor tributário para acessar a base de dados da Receita Estadual, da Receita Federal. A fiscalização agora ela não vai ser só pontualmente no município, ela vai ser compartilhada, né? Mas precisa ter um auditor tributário lá na sua base. Então eu vejo que ainda tem muita coisa para ser feita, né? Esse estudo econômico, a gente não precisa usar recurso público para isso, dá para a gente buscar instituições como as universidades estaduais, universidades privadas, que têm lá professores qualificados, que têm alunos que precisam fazer trabalhos de conclusão de curso, trabalhos de qualificação estudantil. Eles podem ajudar o município a fazer uma matriz, uma análise, de um estudo de uma matriz econômica para avaliar essa mudança de origem para destino, se isso vai impactar no município, o que pode ser feito no município para mudar, né, a chave dessa matriz econômica. Eu vejo que tem muitas possibilidades ainda para que os municípios busquem informações, busquem conhecimento e tentem de forma prática alterar os seus destinos, né? A gente não pode esperar inerte para que a reforma venha e nos atropele. A gente tem que participar proativamente dessa mudança que está acontecendo. Então eu vejo que tem coisa para ser feita ainda, mas a gente quem não fez nada perdeu bastante tempo e com certeza vai ter um prejuízo sim nesse processo, infelizmente. Outra pergunta, né? Municípios com base no turismo, o que devem fazer nesse caminho até 2032? É importantíssimo, né? Nós vemos cidades que transformaram realidades investindo muito nessa questão do turismo. Eu cito muito como exemplo a cidade de Gramado, ali no Rio Grande do Sul, que era uma cidade que tinha uma matriz econômica focada na indústria, poucas indústrias, de poucos segmentos, né, muito mais focado ali na confecção e principalmente no calçado, ramo calçadista. Em determinado momento da história do nosso país, esse segmento econômico não prosperou, muita gente na cidade desempregada, um êxodo muito grande, quer dizer, a população buscando oportunidades em outras cidades, em outras localidades, e nasceu ali daquela dificuldade uma oportunidade. Gramado começou a investir em festivais de corais,
começou a atrair muita gente para esses festivais, descobriram uma vocação que era o chocolate, começaram, esses festivais de corais eram na época da Páscoa, começaram a fazer chocolates artesanais para aproveitar aquele aumento do turismo naquele momento da apresentação dos corais, descobriram no mês de julho, no frio, uma nova vocação para o turismo baseado no clima, e hoje aí descobriram a possibilidade de explorar o Natal. Natal Luz de Gramado é o mais famoso do Brasil hoje, e uma cidade com 30 mil habitantes, né, tem quase isso de leitos de hotéis na cidade. Então eles conseguem movimentar o turismo de maneira muito intensa, porque descobriram a sua vocação e investiram nisso e mudaram a matriz econômica. É justamente um ótimo exemplo que a gente pode trazer para mudar essa matriz econômica, né? A indústria de calçados produzia e vendia para fora, mas o imposto ficava em Gramado porque a matriz econômica era a origem, o local de produção. O turismo, ele muda a matriz econômica, é o consumo. Eu estou trazendo gente de fora para consumir no meu município. Então, eu estou mudando a matriz econômica. Essa é uma maneira inteligente de você amenizar ou de você potencializar a arrecadação pública municipal. Então, o turismo pode sim ser uma ferramenta extremamente interessante para essa mudança de chave de matriz econômica e melhorar a arrecadação das suas receitas próprias no município. São essas ideias importantes que têm que ser compartilhadas, que os municípios têm que buscar para poder se readequar a essa nova realidade. Outra pergunta, né? Os MEI, microempreendedores individuais, vêm perguntando se haverá o cruzamento do que eles recebem com o que eles declaram. Na verdade, isso já está acontecendo independente da reforma tributária, por conta do cruzamento eletrônico de dados, principalmente porque hoje no nosso país a nossa forma de pagamento, né, ela se transformou em eletrônica. Então o dinheiro está caindo em desuso, o cheque está caindo em desuso e a gente usa muito cartão de débito, cartão de crédito, Pix para fazer pagamentos. Então o cruzamento dessas informações de movimentação com cartão, com emissão de nota, com os valores declarados pelos MEI, isso está fazendo com que a Receita Federal desenquadre muito o microempreendedor individual da categoria de MEI, porque a sua receita não condiz com o que ela declara, né? Então ela já deveria ter deixado de ser MEI há um bom tempo e não fez. E agora com a nota fiscal eletrônica nacional, isso vai intensificar ainda mais esse processo de fiscalização da Receita Federal com relação ao enquadramento dos MEIs. Então isso pode, a reforma tributária em si não vai impactar, mas essas novas metodologias e agora com o split payment, também isso vai intensificar a maneira com que a Receita Federal enxerga os MEIs e o acompanhamento das suas receitas para efeito de enquadramento. Bom, eu acredito que chegamos ao final. As perguntas se cessaram, mas se houver alguma pergunta adicional, podem encaminhar. A gente vai fazer a resposta de maneira escrita, né, para que vocês possam ter acesso a essas informações todas. Agradeço extremamente a oportunidade de estar aqui com vocês e me coloco à disposição. Ali na Secretaria de Planejamento, na Diretoria de Desenvolvimento Institucional, estamos à disposição. O Estado do Paraná tem se preocupado bastante com o impacto da reforma tributária nos nossos municípios, no Estado do Paraná, e com certeza absoluta daremos todo o suporte necessário para que a gente tenha o menor impacto possível e continuemos seguindo firme em frente, entregando para a população do Estado do Paraná tudo aquilo que ela precisa, necessita e almeja. Muito obrigado pela oportunidade, agradeço ao SEBRAE. O SEBRAE vai ser um parceiro extremamente importante nesse processo, nessa mudança, né, da origem para o destino. O SEBRAE acredito que vai poder compartilhar muito das suas experiências com os municípios e ajudar muito a gente a manter o nosso estado como um dos melhores do Brasil. Muito obrigado pela oportunidade e até uma próxima. You're a sky